A Premier League voltou e voltou daquele jeito que a gente gosta. Grandes jogos, grandes atuações individuais, surpresas e aquelas derrotas que já acendem um sinal de alerta. Ainda é cedo, muito cedo, mas existe uma coisa que essa primeira rodada já nos mostrou, que alguns times parecem prontos para brigar pelo título. Eu gostaria de destacar um, especialmente, vou destacar no meio do vídeo, enquanto outros ainda têm muito o que consertar. Hoje é hora de fazer o primeiro raio-x da semana da Premier League, da primeira rodada da Premier League. Então vamos lá, como eu citei, existe um favorito e vamos começar por ele, pelo Arsenal, que começou a temporada europeia para o clube de Londres na semana passada, quando venceu por 3-0 o Manchester City na Community Shield, já venceu um título, a Supercopa da Inglaterra, né, que possui o nome de Community Shield, e jogou também na sexta-feira contra o Coventry City e venceu por 3-0. Jogo também fácil, um recém-promovido, enfim. Boa atuação do Arsenal que demonstra ser o favorito novamente da Premier League. Como eu citei, foram 2 vitórias, 6 gols marcados, nenhum sofrido. E claro, não dá para me falar, é campeão por causa desses 2 jogos, vai ser campeão da Premier League nesses 2 jogos, mas a amostra é muito boa. São sinais muito bons. Mantém o padrão, está mantendo o seu padrão e colocando algumas peças. Bruno Guimarães, que ainda é um titular, reserva, a gente ainda vai ver no decorrer da temporada. Mas eu gostaria de destacar aqui a contratação do grego Tizolis. Cara, o moleque chegou com tudo, hein? Ele vem encantando nos jogos e pode se transformar em uma das grandes contratações da temporada. O Arsenal já tinha um elenco forte, sondou vários nomes para a ponta esquerda e acabou fechando com o Tizolis. Acabou que o Chelsea ficou com o Morgan Rodgers, que era o sonho do Arteta, né? O Arteta tinha deixado isso bem claro, que queria muito o jogador, acabou não dando certo. Então fechou com o Tizolis para jogar nessa ponta esquerda. Se o objetivo é reconquistar a Premier League, o começo dessa temporada, demonstra que sim, o time está pronto. Agora vamos ao Manchester City, que conquistou uma vitória muito suada, cara. Que vitória até inesperada pelo andar que foi o jogo, mas Premier League até o final, cara, até o finalzinho do jogo você tem que assistir porque sai muito gol no final. Mas é importante também fazer um alerta pro Maresca. Enfim, estreia na Premier League, complicada, vitória por 2-1 contra um bom Bournemouth, mas foi uma vitória muito importante, principalmente porque o Bournemouth vinha de uma sequência de 18 jogos invictos, é uma sequência de quase um turno. E o City começou perdendo e precisou virar, isso mostra força. Mas existe uma coisa que me chamou a atenção, que foi Ryan Cherki. Maresca não pode deixar esse jogador no banco por muito tempo. Eu imagino que tenha sido por conta do início de temporada. Eu também entendo que ele não fez uma boa Copa do Mundo, sempre que entrou, não entrou bem. Mas no Manchester City, a história é outra. Se na temporada passada o City disputou o título da Premier League, passa muito pelo francês. Ele entrou no decorrer da partida contra o Bournemouth e ele mudou completamente o jogo. Deu 2 assistências para os gols da virada, ele participou dos 2 gols, inclusive um para de escanteio, né, que o Guerri, Marc Guerri, também vou destacar aqui já já, fazer o gol de cabeça e depois uma assistência magistral pro Gvardiol, né, chutar cruzado, ele achou ele num espaço mínimo. E ele já tinha dado um passe pro Haaland que chutou desequilibrado. Inclusive o Haaland cortou o cabelo, cara. Muito interessante aí a gente comentar sobre isso. Enfim, exatamente por isso você precisa de um jogador desse nível. Por isso que o City contratou ele. E agora eu vou destacar outra surpresa que foi o Marc Guerri. Bom, se alguém falar pra você qual a posição que ele joga, todo mundo vai falar, ele é zagueiro. Cara, ou ele jogou como volante e foi o principal destaque dos Citizens hoje. E ele não foi um volante preso, ele jogou alinhado com o Elliot Anderson, né, na maior parte do tempo. E atacou muito, cara, atacou muito, principalmente pelo lado direito. Fez um grande jogo e ainda marcou o gol, né, que foi o empate do jogo naquele momento. Então, o City venceu e isso é muito importante, principalmente para o Maresca começar, né? Teve aquela derrota na Community Shield para o Arsenal, que eu já citei no vídeo. Então, ficou essa impressão ruim. Claro, não tem um vídeo aqui falando do Maresca, inclusive, se você quiser ver o que eu espero do trabalho, enfim. É um recado que o Maresca passa que sim, ele é bom, mas em antemão também tem um recado que Cherki precisa de mais tempo em campo. Vamos ver se ele aprendeu a lição. Porque não podemos basear o futebol dele
pelos jogos na Copa do Mundo. É um agregado maior, certo? De fato, como eu falei, a Copa do Mundo foi baixa, mas o futebol de clubes é completamente diferente de futebol de seleções. Agora vamos falar dos Red Devils, do Manchester United, que já começa a temporada daquele jeito. Enfim, o grande problema da semana, o primeiro grande problema da semana, pela primeira rodada da Premier League, e saiu derrotado por 2-0. O City, que acabou de subir da segunda divisão, e o problema não foi simplesmente perder, né? Foi a maneira que o Manchester United perdeu. O United teve problemas durante toda a partida. Teve bons momentos, mas nada que animou. Vamos lá, os problemas. Dorgu pela esquerda. Cara, o Dorgu não voltou da temporada, viu? Nos jogos de pré-temporada foi mal. E esse jogo contra o Hull City foi para esquecer. O Cunha pela direita, isso é invenção do Carrick, tá? Apoio o Carrick, aprovei a manutenção dele no cargo, mas não existe Matheus Cunha pela direita. Você perde totalmente o jogador. Ele ou é pela esquerda ou é um falso 9. Ele atuou um momento como falso 9, mas o Mbeumo aparentemente vai virar um centroavante também, porque ele não oferece muito perigo pela esquerda. Ele é um jogador muito terminal, tô percebendo isso. Enfim, o Cunha pela direita ele não parece um jogador confortável, ele parece ficar torto. E ainda teve o Bruno Fernandes, que é o principal jogador do United, e ele simplesmente não apareceu. O jogador mais importante do time não aparece, dificilmente você vai ter uma grande atuação. Mas especialmente nesse jogo, o problema maior foi a bola parada. O United sofreu 2 gols pelo alto. Dois, cara, 2 gols. Ambos no primeiro tempo. E isso não é natural. 2 gols da mesma maneira, na mesma partida. Um foi por uma jogada de escanteio e o outro numa falta frontal que o jogador cruzou e o Mendy, jogador do Hull City recém-contratado, fez de cabeça. Então isso precisa ser corrigido, mas também precisamos dar crédito ao Hull City. O time jogou dentro das suas características, aquele tradicional jogo inglês, foi competitivo, foi agressivo e com certeza mereceu vencer. Ainda teve outros lances perigosos, mas para o United é uma derrota frustrante para iniciar uma temporada perdendo, com toda a expectativa que essa temporada gera ao torcedor do United, que clama por bons tempos. Mas eu também já digo, o time não vai ser campeão da Premier League. Isso aí eu já falei num vídeo meu, também tem no canal. O time não vai ser campeão da Premier League. O time não tem elenco para ser campeão da Premier League. Tem time para classificar novamente para a Champions. Isso se voltar a atuar como estava atuando no final da temporada passada. O Carroll também não fez um bom jogo enquanto técnico, na minha opinião, principalmente nas decisões de como começar, as posições, preterir o Mainu. Acho que é porque ele está voltando de lesão, né? Ele lesionou no na reta final da Copa do Mundo, né? Pode ser por isso, porque o Mainu, pelo que joga, está adaptado aos jogadores, ao sistema. Acho que ele tem que ser titular. Andrei Santos e Tielemans também fizeram suas estreias oficiais. Dá pra ver que tem algo ali, dá pra ver que eles são bons jogadores, mas ainda não me convenceram que serão jogadores que levarão o United para o tempo de glória novamente. O Baleba é um perfil diferente, né, que acabou de ser contratado. Vamos ver aí como se sucederá essa sequência. Mas vamos lá, né? O torcedor também precisa tomar cuidado para não entrar em pânico nessa primeira rodada. O treinador precisa olhar para essa partida e perceber. Problemas existem, problemas claros, precisam ser corrigidos. Então, vamos ver os próximos passos. Se de fato o Carrick entendeu qual foi os problemas, a velocidade das jogadas, a falta de presença de área. Você jogou contra o Hull City recuado, você não tinha um Chesco para incomodar os zagueiros, enfim, foram vários problemas. Você tem aqui os pontas, a falta dos volantes, a bola parada, mas foram mais problemas, foram vários problemas. Enfim, coisas para consertar que provavelmente o Carrick está ciente. Agora, cara, eu vou falar do Tottenham, cara. Eu já tô até coçando a cabeça que eu não sei nem como que eu explico isso. Se o United decepcionou, o Tottenham decepcionou muito mais, tá? Tudo bem, jogou contra um time mais estabelecido na Premier League, que é o Brentford. Vamos lá, contratou o Tonali, Matheus Fernandes, Van Heck, pagou caro, deu a chave do clube para o De Zerbi. Tudo isso passou pelo aval e pelos pedidos do De Zerbi. Então, naturalmente, a expectativa é grande. Ainda é grande, era grande, é ainda grande. Mas a estreia foi muito preocupante, cara. Foi 3-0 para o Brentford. E tipo assim, eu vou resumir uma coisa. 26 finalizações do Brentford no primeiro jogo da temporada. Esse jogo eu assisti, cara, e eu pensei, cara, vai ser 5, 6, 7-0 pro Brentford.
O Igor Thiago ainda perdeu um pênalti, cara, foi um absurdo, foi um atropelo do Brentford, atropelo. E ofensivamente, o Tottenham não teve força para agredir. Tem muitas baixas, né? Ainda falta, igual, contratou o Savinho, ainda acho que falta um centroavante, não sei se o Tottenham vai contratar, não sei se tem dinheiro para isso, porque o fair play financeiro inglês é bem rígido, né? Mas parecia que o time não conseguia impor seu jogo. E isso é estranho para uma equipe que investiu tanto, né? Mesmo que não ofensivamente, mas sua base inteira está bem forte, né? Pelo que investiu, o Tonali, o melhor volante no mercado, o jogador mais pronto. Van Heck, um baita zagueiro, gosto muito do Van Heck, mas ele precisa melhorar algumas coisas no seu jogo. De Zerbi foi quem lançou ele no Brighton e agora recebe ele aí no Tottenham, a pedido dele. Pagou caro nele, né? Enfim, claro, é apenas a primeira rodada, mas o De Zerbi tem muito trabalho para frente e para se manter no cargo, para ter longevidade, ele vai precisar fazer melhor. E ele sabe disso. Liverpool e Newcastle. O jogo da semana, cara. O jogo da semana. Quem assistiu não se arrependeu, tenho certeza. O melhor jogo da rodada, Newcastle e Liverpool, jogo fantástico. Ficou em 2-2 e parecia que era um jogo de meia temporada. Parecia jogo de meio de temporada, intensidade lá em cima, transições, chances lado a lado. Ninguém querendo perder, cara, ninguém mesmo. O St. James Park foi palco de um dos melhores jogos dessa primeira rodada. Eu acho que o melhor, eu posso cravar, né? Que não acabou a rodada, ainda tem Chelsea Fulham, que esse jogo eu não vou comentar, infelizmente. E vamos lá, eu gostei do Liverpool, tá? Inclusive, eu acho que em muitos momentos os Reds jogaram melhor, mesmo fora de casa. E existe uma coisa que eu quero observar, porque é o início, né, do Iraola. Eu quero observar o Iraola. Essa estreia oficial dele no comando do Liverpool é uma das coisas que eu mais quero observar. É uma das dúvidas que eu tenho da temporada. O elenco vai casar com as ideias do Iraola, porque ele tem uma característica muito nítida. Ele precisa de jogadores com perna, com vigor físico, de correr, de ir, voltar, de brigar, que pressionam, que atacam o espaço. É a maneira que ele enxerga o futebol. Foi assim o Bannerman, foi assim o Raio Vallecano lá no início da carreira. Se não corre, dificilmente joga com ele. E isso é o ponto que eu mais gostaria de destacar aqui. Vai exigir algumas mudanças no elenco. O livro ainda precisa de reforço, na minha opinião. Tá praticamente fechada a contratação do Mintê do Brighton, né? Ainda não está inscrito, não está 100% confirmado, mas parece estar bem encaminhado. Mas ainda falta o meio-campista para mim, porque olhando para esse elenco, Szoboszlai e Gravenberch casam com a ideia, mas o McAllister não é um jogador de percorrer campo. O Curtis Jones tem um boato que vai sair, enfim, algumas coisas que o Iraola vai ter que observar aí. Talvez seja o ponto mais importante aí, porque o meu campo é basicamente o que manda, né, numa equipe, como uma equipe joga. Só observar a Espanha campeã, né? O meio campo forte, uma zaga bem montada. O ataque não era brilhante, o Yamal, que era o craque, não jogou bem, enfim. Só para fazer um paralelo aqui. Vamos lá, o que essa primeira rodada nos diz? O que podemos concluir? Primeiro, o Arsenal mostra que é o grande favorito novamente para o título da Premier League. É cedo para falar que vai ser campeão, mas os sinais estão aí, são excelentes. Segundo, o City mostrou capacidade de reação e o Cherki precisa de espaço. Vamos ver se vai manter, o Maresca vai manter o, o nosso querido Marc Guéhi como volante, que foi bem nesse primeiro jogo que ele jogou assim. Vamos ver se ele vai continuar. Terceiro, United e Tottenham já apresentam muitas dúvidas pelo primeiro jogo, um primeiro jogo muito ruim de ambas as equipes, e principalmente o Tottenham foi amassado, cara, amassado mesmo. Mas não, a temporada não está perdida, tá? Vamos com calma. De Zerbi, novo treinador, Carrick, De Zerbi que chegou no final da temporada passada, e o Carrick já tá um tempinho já no United, vamos ver aí a sequência, vamos dar aí alguns jogos pra gente entender se foi uma casualidade ou se o time precisa mesmo mudar novamente. E por último, o Liverpool parece ter comprado a ideia do treinador, né? Iraola quer intensidade, quer pernas, quer pressão e o elenco precisa responder. Nesse primeiro compromisso aí, eu achei até injusto esse empate. Que o Newcastle, mesmo em casa, jogou só mais maior parte do tempo no contra-ataque e acabou dando certo, né? O Liverpool acabou empatando no último lance, praticamente, da partida e de pênalti. Golaço do Szoboszlai, golaço de pênalti, que ele bateu lá na gaveta. Enfim, a Premier League está apenas começando e talvez justamente seja o que está tornando essa temporada tão interessante. Vamos ter um Arsenal brigando pelo título, o City buscando a supremacia, recuperar sua supremacia, o Liverpool começando sua nova era, o United
Tottenham precisando provar que podem voltar ao topo, competir no topo, principalmente o United, né? Eu gostaria de avaliar o Chelsea, que eu tenho muita expectativa no elenco do Chelsea, mas ele vai ficar para a próxima semana, porque ele vai jogar na segunda e eu estou gravando no domingo. Enfim, é isso o final do vídeo. Esse foi o raio-x da semana da Premier League. E semana que vem a gente volta para descobrir quem confirmou os bons sinais, quem começou a transformar dúvidas em problemas. Enfim, vamos lá. Até a próxima semana. Tamo junto.